Fala pessoal, bom, conforme combinado, vamos para a nossa revisão, tá? Como é que vai funcionar? Eu tô aqui com a apostila aberta no meu tablet e vou passando aí página por página, vocês acompanham aí, tudo bem? Então, na matéria da prova, a gente tem a página 3 e da 6 em diante, certo? E capítulo 2, página 1 e 2. Ó, 2 e 3. Então vamos lá. Página 3 do capítulo 1, ok? Aqui está falando sobre a anexação do Acre, né, como última anexação de terras que formaram o território brasileiro, tá, em 1903. Fala um pouquinho do Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, aqui no caso, analisando o continente americano, as terras entre espanhóis e portugueses, né? E uma boa parte do território aí, né, que era dos portugueses, acabou aí se transformando no Brasil que nós conhecemos. E até terras da Espanha, né? Aqui fala um pouquinho também da formação das capitanias hereditárias. Não preciso estudar o nome das capitanias, pelo amor de Deus, tá? Aqui embaixo, localização do território brasileiro. A maior parte do Brasil, a gente vê aqui nesse mapinha, está entre os trópicos. A gente vê o trópico de Capricórnio, a gente vê aqui a linha do Equador, o trópico de Câncer que está lá em cima, linha do Equador, e o trópico de Câncer que está ali no México, né? Então a maior parte do território brasileiro fica entre os trópicos, ou seja, são terras mais quentes, onde a insolação ela bate com maior intensidade, tá? E isso faz com que chova bastante aqui, tá? Muito calor, evapora mais água, chove mais. A lógica é essa, tá? Então, muito calor, evapora mais água, chove mais. Então, grande parte ali do Brasil, floresta, né? A floresta amazônica é gigante por conta disso, tá? Então, por isso que o Brasil tem uma grande diversidade de paisagens também. Por quê? Porque ele é grandão. Então ele é o quinto maior país do mundo em extensão. Então a gente tem muitas paisagens. A gente vê terras ali perto da linha do Equador, muito quente. Terras ali que passam ali perto do Uruguai já tem temperaturas bem mais baixas no inverno, tá? Então, por isso que eu tenho paisagens desde clima quente até paisagens de clima frio. Aqui é uma diferença latitudinal, tá? Latitudinal, quando a gente vê lá o norte e o sul. Então, a gente vai lá desde o norte, muito quente, até o sul, que é muito frio. Isso é uma diferença latitudinal. Quando eu falo de diferença longitudinal, de leste a oeste, qual é a diferença aqui? O que isso gera? O Brasil ser grandão também no leste e oeste? 4 fusos horários, né? E paisagens desde clima úmido, que fica ali no litoral, até clima mais seco, tá? No interior do Brasil, que chove menos, fica mais longe da água. Tá? Então a diferença latitudinal e longitudinal. Isso aí tem um exercício nosso que a gente fez. O que mais? Extensão do território brasileiro. Aqui falando que tem aí algumas ilhas oceânicas. Ok, mas não precisa decorar o nome das ilhas oceânicas, ok? Que mais? Aqui ele faz uma comparação. Aqui, ó, interessante. Aqui embaixo dessas medições aqui dentro da Europa, né, para ver o tamanho do Brasil, comparando, fala que o Brasil ele tem uma posição muito estratégica no subcontinente da América do Sul. Então, estratégico por quê? O que quer dizer estratégico? Importante, tá? Então, ele tem uma grande área, isso aí, estratégico, entra nessa questão de ser estratégico. Ele tem uma grande diversidade ambiental, tem uma dinâmica econômica muito grande, e tem uma diversidade cultural, né? E ele coloca uma população multiétnica, né? Formada por vários povos diferentes, que contribuíram com culturas diferentes. Tá? Interessante, tá? Pra gente pegar isso pra prova. Aí eu vou para a página 4. A 4 não vai cair na prova, nem a 5. Vamos para a página 6. Na página 6 é falar um pouquinho sobre as fronteiras, né? Que são áreas que delimitam um território. O território é uma área demarcada, né? Onde tem um governo administrando várias instâncias desse governo que administram lá um povo, uma nação. Então as áreas de fronteira são essas áreas, é uma área onde existe um limite entre um país e outro, tá?
Que mais? Aqui embaixo, Brasil possui fronteiras terrestres. Então, falando aí das fronteiras com outros países, né, que era uma das situações aí de vantagens estratégicas, né, do Brasil, que ele possui várias fronteiras com outros países. Aqui embaixo, cidades gêmeas, falando aí da importância ou da situação de duas cidades que estão em países diferentes, mas estão muito próximas, né? Brasil, Uruguai, Paraguai. Então tem cidades gêmeas. Aspecto positivo é uma troca cultural e econômica, né? Então eu troco produtos com menos impostos. Aspecto negativo, isso favorece o tráfico de armas, de drogas, enfim. Isso aí é um aspecto negativo das cidades gêmeas, né? Acaba sendo mais fácil esses atos ilícitos. Fuso horário, gente. Fuso horário, a gente fez vários exercícios. Eu falei para vocês, estudem. Lembrando, para a direita no mapa, aumenta de 1 em 1 hora. Para a esquerda, diminui de 1 em 1 hora. Então, isso aí é o principal, tá? Peguem aqueles exercícios que a gente fez, dêem uma olhadinha se vocês lembram, né? Como é que se faz, tá? Aqui do fuso horário, tudo importante, tá? Presta atenção que o mapa, aqui ó, o mapinha aqui embaixo, está mostrando os 4 fusos horários com cores diferentes e as ilhas, elas estão aqui na parte do Oceano Atlântico, que é o primeiro fuso horário. E aqui embaixo, não, esse aqui não tem esse mapa, mas... não, tem lá em cima, aquele -2, -3, -4, -5, em relação ao meridiano de Greenwich. Mas fiquem tranquilos, se na prova tiver, eu dou uma lembrada nisso, tá? Mas lembrando, direita aumenta, esquerda diminui. Aí eu tenho pratique, eu falei que ia cair um exercício, né, pelo menos do pratique. Presta atenção, dá uma estudadinha, tá? E o 9 é um resumo, tá? Dê uma olhadinha aí no resumo. Eu vou lá agora para o capítulo número 2, página 2 e 3, certo? A página 2 fala aí sobre o Tratado de... Não fala do Tratado de Tordesilhas, fala dos grupos indígenas, como que os portugueses acabaram aí querendo, assumindo as terras, né? Foi uma questão de força, levou violência, muitos indígenas morreram por conta disso, né? Essa parte é importante. Falando aí que muitos indígenas perderam a sua cultura, né? Por conta desse contato com os portugueses. Na página 3 vai falar então um pouquinho, não precisa decorar nome de povos indígenas, tá, gente? Fica tranquilo em relação a isso. Aqui, falando que os povos indígenas deixaram aí parte, modo de vida, né, a cultura, enfim, para a formação da população brasileira. Ali embaixo, falando que os indígenas se concentravam no litoral, mais fácil para fazer comércio ou mesmo para pescar, né, para pesca, transporte. Então, muitos indígenas viviam no litoral, tá? Grande parcela vivia ali no litoral. Falando, né, aqui também fala sobre a violência, né, dos portugueses em relação aos povos indígenas, concentração de povos indígenas em algumas regiões do Brasil. Aqui tem um mapa das terras indígenas, a gente conversou em sala de aula, né, perguntando se tinham muitas ou poucas terras indígenas, né. Aí depende do que você está analisando. Se você pensar que todas as terras pertenciam aos indígenas antes da chegada dos portugueses, a gente vai ver que tem pouco, né? E eles precisam de um espaço maior, além de preservar o meio ambiente. Eles não geram tanto impacto quanto o homem civilizado, certo? Então tem essa importância, né? Se você se preocupa com o meio ambiente, você vai olhar por esse lado também. Aqui embaixo, política de educação, artes, não vai cair na prova. Aqui em cima dessa foto, onde tem duas indígenas carregando uma bandeira aqui da Universidade Indígena, importante, tá, gente? Falando sobre o conflito que tem, né, por conta da posse e a demarcação das terras indígenas com agricultores, pecuaristas, mineradores que tentam invadir o território indígena para se aproveitar da terra de alguma forma,
tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa prova. Estudem, tá? Não fica só com essa videoaula. Estudem por fora, leiam. A gente fez um resumo, né? Tem no caderno. Então, estudem aí e boa prova, se preparem. Até mais.